15 milhões de americanos que estão em alerta para a chegada desse furacão, que pode ser o mais violento dos últimos 100 anos. Quem ficar vai morrer, um negócio catastrófico, né? E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estou começando mais um vídeo aqui nesse canal. Evacuação em massa no estado da Flórida, nos Estados Unidos, por conta do pior furacão dos últimos 100 anos. O furacão Milton é o terceiro furacão que está assolando a população americana nos últimos 3 meses. Em agosto nós tivemos o furacão Debby, em setembro o furacão Helene e agora o pior de todos, o furacão Milton. É o prelúdio de uma agenda climática que poucas pessoas enxergaram. Há uns dias atrás, a população estava simplesmente observando o que estava acontecendo na indústria de Hollywood, falando sobre as abominações do caso de Puff Daddy. Enquanto isso, os líderes globais se reuniam em Nova York para fazer com que algo novo substituísse aquilo que já era velho. A Agenda 2030, que aparentemente estava ficando para trás, foi transformada no Pacto para o Futuro, e um dos principais pontos desse pacto é o controle do clima para que se coloque um único líder global. E as pessoas não enxergaram exatamente isso que eu vou lhe mostrar aqui, para que você abra os seus olhos. Hoje também é o último dia em que eu estou te oferecendo esse cara aqui de graça. Você sabe o que é isso? É por isso que eu te pergunto, você é homem? Você sabia que o sistema todos os dias afeta a sua masculinidade de forma silenciosa? Matérias como essa da Folha de São Paulo zombam dizendo que os pais e os avós são mais homens, mais machos do que a geração atual. Sabe por quê? O sistema nos afeta todos os dias silenciosamente, fazendo com que os nossos níveis de testosterona despenque, caia. É por isso que você vê cada vez mais homens femininos. E um dos maiores veículos de contaminação silenciosa, o qual a mídia não abre para todos nós, é isso aqui. Não a água em si, mas substâncias. Lixo químico que está na água atual. Eu não sei se você sabe, mas diante de tudo isso, estudando todas essas coisas, em 2021 eu abri uma empresa de suplementação 100% natural, com foco em auxiliar as pessoas a combater tudo isso que acontece com todos nós de forma silenciosa. Um dos meus carros-chefe foi esse cara aqui, o Altfluor. Ele faz simplesmente com que o poder da fosfatidilcerina blinde o seu cérebro e expulse com os mais fortes antioxidantes substâncias que vão fazer mal para o seu corpo e também, principalmente, para o seu cérebro. Hoje eu estou lhe oferecendo algo fenomenal, se você for homem ou se você quiser presentear aí o seu pai, o seu irmão, o seu filho com isso aqui. Esse cara aqui, ele vai auxiliar no aumento dos seus níveis de testosterona de forma completamente natural. Isso aqui não vai te viciar, isso aqui não vai fazer você dependente, ele simplesmente vai fazer com que a alimentação que você deveria comer ao longo do dia seja impulsionada com apenas 2 cápsulas. E isso daqui vai auxiliar o seu corpo a aumentar esses níveis. Vai te dar mais disposição, melhor libido, vai deixar você com as suas funções cognitivas completamente prontas para encarar os problemas do dia a dia. Como é que você faz para levar esse cara, sendo que ele ainda não está à venda? Hoje, se você levar um Altfluor, você vai blindar o seu cérebro e também ter aí a sua testosterona impulsionada. Isso daqui é uma das melhores combinações para qualquer pessoa que seja homem de verdade. Clica no link que está na descrição, leva o seu Altfluor até a meia-noite. Os primeiros aí vão ganhar esse Testo Buster gratuitamente. Quilômetros e quilômetros de congestionamento. Milhões de moradores da região central da Flórida deixaram tudo para trás para salvar suas vidas diante da chegada de um furacão considerado catastrófico. Mas a viagem não é fácil. Encontrar gasolina nos postos de combustível é quase impossível. Furacão Milton. É curioso, a palavra Milton, derivada do inglês, tem a junção de 2 palavras, moinho e cidade. E nós, observando agora o que esse furacão pode fazer ali no estado da Flórida, principalmente nas partes onde ele vai passar por cima, é moer uma cidade. O sistema sempre com as suas mensagens intrincadas. Obviamente, aquela rota, tanto do Golfo do México quanto no estado da Flórida, aquelas regiões próximas ali nos Estados Unidos, é uma rota de furacões. Todos os anos praticamente temos furacões, porém esse ano foi diferente. Nós temos 3 furacões
E dentro desses 3 furacões, nós temos o Milton, que é o pior de todos. Não sabemos se teremos mais algum outro, mas é curioso observar que a potência de cada um deles trouxe mortes, destruição e assolação. Agora os Estados Unidos já está até mesmo preparando estádios de jogos para transformá-los em hospitais. O presidente americano, Joe Biden, pediu para que as pessoas abandonem as áreas de risco. Planos de emergência foram montados. Esse estádio de beisebol em São Petersburgo começou a ser adaptado para receber até 10 mil pessoas. Uma das coisas que a população não consegue enxergar, pelo menos as pessoas que não estão nesse canal aqui, é que o mundo, daqui até o ano 2030, viverá uma das maiores guerras climáticas. Pessoas tentando de todas as formas controlar o clima, pois quem conseguir controlar o clima serão aqueles que controlarão o mundo. E não sou eu que disse isso. Em um vídeo vazado alguns anos atrás, o próprio General Mourão, que já foi vice-presidente do Brasil, dentro de uma loja maçônica, deixou isso muito claro. Aquelas pessoas que também controlam a política e a religião. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. O General Mourão, que é um maçom de grau 33, que tem informações privilegiadas por conta dessa sociedade discreta ou sociedade secreta que ele participa, deixou isso muito claro nesse vídeo que foi vazado apenas um trecho. Mas, se nós estivermos com nossos olhos abertos à geopolítica e os acontecimentos atuais no mundo, nós conseguimos entender. Uma grande cortina de fumaça aconteceu nos últimos dias, que foi o escândalo do caso de Puff Daddy. Nós não sabemos nem mesmo se ele exatamente foi a pessoa que foi presa, porque tudo isso simplesmente faz com que pessoas no mundo todo comentem arduosamente sobre um único assunto, enquanto outras coisas nos bastidores ocorrem, como por exemplo, eles, os líderes globais, em Nova York, transformando a Agenda 2030 no Pacto para o Futuro. Eu falei sobre isso aqui no canal, mostrei até mesmo o momento em que Lula teve o seu microfone cortado, pois ele estava falando sobre o fracasso da Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. Ele mesmo continua mantendo o seu discurso de que a crise climática é um dos principais fatores para que eles coloquem um único líder global. E esse é o momento deles apertarem o mundo para tudo isso. Nós vimos queimadas não só no Brasil, mas em outros países também, como Portugal. Nós vimos na capa da revista The Economist, que eu analisei há praticamente um ano atrás, sobre o que estava para acontecer nesse ano de 2024, que eles colocaram mensagens subliminares. Por exemplo, países que estavam ali do lado da China teriam calor e fogo. O Brasil é um dos países que está do lado da China. Países que estão do lado dos Estados Unidos, nós temos a imagem de um furacão. Estamos falando exatamente do próprio país americano. Pois essas mensagens e essas coisas que acontecem já estão dentro da alçada daqueles que controlam e governam o mundo. Nós vimos uma bandeira brasileira preta na capa dessa revista The Economist, da mesma forma que vimos nas Olimpíadas. Vimos as queimadas no Brasil e vimos também algo sombrio que ocorreu no Rio Grande do Sul. Coisas que mostram que a situação do clima, não só no Brasil, mas no mundo, está realmente desregulada para que depois algo possa regular. Estamos falando da ordem pelo caos. É assim que eles conseguem colocar seus objetivos em ação e conquistá-los. A ordem pelo caos já é uma estratégia muito bem utilizada há anos, a regra de 3. Eles criam um problema, depois eles trazem a solução para esse problema e a população debilitada vai clamar por isso.
Hoje estamos vendo nos Estados Unidos milhões e milhões de pessoas saindo de suas casas, mais uma vez, por conta do terceiro furacão que chega lá. Isso é apenas a ponta de um iceberg de coisas que estão acontecendo no mundo e que eles irão colocar a culpa na situação climática. Para quê? Para que depois esse 13º objetivo, daquela que era conhecida como Agenda 2030, chamada agora de Pacto para o Futuro, que o Brasil está enfiado até a cabeça nisso, possa se cumprir. E esse 13º objetivo, curiosamente, tem o símbolo do olho. Não um olho do furacão, mas sim o olho daqueles que controlam e governam o mundo e que querem se colocar no lugar do Criador. O olho que tudo vê. Onisciente, onipresente e onipotente, assim será esse único líder mundial. Estamos vendo nos Estados Unidos hoje apenas o prelúdio de uma crise climática que já se iniciou na verdade, mas que assolará o mundo cada vez mais em cada região da sua forma. Você acha normal 3 furacões seguidos nos Estados Unidos? Você acha normal ser o pior dos últimos 100 anos ou mais até que o povo americano verá nesse momento? Será completamente diferente do que praticamente todos que estão ali já viram. Eu peço que o Criador os proteja e principalmente abra os olhos da maioria da população. É por isso que eu faço esses vídeos, eu peço que você compartilhe, passe esse vídeo para frente, faça com que mais pessoas comecem a enxergar os planos de uma agenda que vai, de certa forma, abalar o mundo todo, principalmente até o ano de 2030. Volto em breve com mais informações e agradeço por você estar aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.